as autoridades já nomeadas, cumprimentar nosso ilustre inquirido e indicado à Procuradoria-Geral da República, saudar todas as entidades representativas aqui presentes, especialmente aquelas diretamente vinculadas ao Ministério Público. E quero centrar as minhas indagações sobre 3 aspectos. Primeiro, vou recolher uma de suas frases iniciais, quando citou Rui Barbosa. Eu acho que Vossa Excelência terá uma tarefa grandiosa de criar as condições para a unidade do Ministério Público, tanto federal quanto dos seus a ele vinculados estaduais. Essa unidade, que significa a valorização da instituição, eu entendo, e tive a oportunidade de rapidamente lhe dizer, é o grande desafio com que nós, brasileiros e Vossa Excelência pessoalmente, enfrentaremos, incluindo o Ministério Público, até pelo seu destacado papel tão bem realçado pela nossa presidente Simone Tebet. Portanto, eu que associo a sua indicação, e associo no sentido encomiástico, a um momento de destruição criativa ou de criação destrutiva, como ensina o economista e filósofo austríaco Joseph Schumpeter. O senador Eduardo Braga usou a expressão paradigma. Sempre que você tem um paradigma, como é que são escolhidos os procuradores-gerais da República? De 98 para cá, prevaleceu um paradigma, sequer institucionalizado, mas prevaleceu. Vossa Excelência está aqui escrevendo, junto conosco, com o presidente da República, que tomou a iniciativa, um novo paradigma. E esse paradigma vai, entre outros desafios, enfrentar este que eu mencionei. Por isso, eu gostaria que a minha primeira pergunta fosse a respeito deste aspecto. A segunda, também recolho com muita satisfação as expressões que Vossa Excelência utilizou, impessoalidade e voluntarismo, que não é apanágio do Ministério Público. Eu não vou ler todo o texto, mas recomendo a leitura das páginas 334 a 337, fazer aqui uma propaganda gratuita, do livro Os 11, aliás, do STF, Seus Bastidores e Suas Crises, de Felipe Recondo e Luiz Weber, especialmente nos tópicos referentes a voluntarismos que não acontecem só no Supremo, e o ativismo, que também não é só o ativismo judicial. É o ativismo individual, que se contrapõe àquilo que significa a instituição. Uma das críticas que constam deste livro, este parágrafo eu vou ler, com a licença de todos, mencionando o Supremo. A jurisprudência do Supremo, nestas mais de 3 décadas de julgamentos, desde 88, que ajudaria a reforçar e interpretar o pacto que nos une, ou seja, a estabilidade nas decisões e a impessoalidade nas iniciativas, é trocada por voluntarismos. Como se a cada dia, a cada processo importante, a cada composição, o tribunal buscasse reescrever sua compreensão do direito, da Constituição, que Vossa Excelência humilde e sensatamente brande diante de todos nós, e das leis, como se o já construído fosse descartável.
essa crítica é uma crítica não ao Supremo, a esta instituição, é uma crítica à construção equivocada da democracia e do Estado de Direito, que eu quero sublinhar. E, finalmente, sem mencionar causa concreta, mas mencionando uma, até pela oportunidade e pela conexão com outra, está previsto, no âmbito do STF, o julgamento da ADI 4917, que trata da nova lei de distribuição de royalties do pré-sal. Está previsto para dia 20 de novembro, claro que isso não é uma data pétrea. A respeito deste assunto, a Procuradoria-Geral da República elaborou duas alentadas manifestações à relatora, a senhora ministra Carmen Lúcia, a favor da constitucionalidade desta lei, muito embora ela esteja há muito tempo por ser julgada pelo Supremo. E foi trazido ao processo um conjunto de estudos feitos pela Procuradoria que evidenciam que a concentração de recursos nos ditos municípios e estados produtores não tem refletido em melhor ou maior IDH, ou seja, mais dinheiro não tem significado sucesso. Por acaso, olharam-me meus queridos senadores do Rio de Janeiro aqui com uma certa perplexidade, não por acaso. Assim, a minha pergunta vai no sentido de que, assumindo a Procuradoria, como é meu prognóstico, e não sou o único nisso, Vossa Excelência dedicará certamente a esse assunto uma atenção pessoal, já que será Vossa Excelência que estará lá no dia 20 de novembro, quando isso for debatido. E eu considero importante que haja resolução deste assunto, que já vai tempo, até porque associado a ele tem um do meu Estado, que trata de limites territoriais marítimos. E eu faço questão de dizer que se trata de uma ação civil originária, de número 444, que é de 4 de outubro de 1991. Vou repetir. 28 anos. 28 anos. Uma ação eminentemente federativa, de natureza federativa, que aguarda uma deliberação da Suprema Corte Brasileira. 28 anos. Vai dar o dobro de uma outra ação que também envolveu Santa Catarina, que foi a ação dos limites, do contestado. Esta, no começo do século XX, levou 13 anos. Aliás, um dos advogados do Estado do Paraná foi Rui Barbosa, aqui já citado. Então, a minha indagação é sobre o recobrimento que Vossa Excelência dará na condição de Procurador-Geral da República a esta questão igualmente momentosa e de interesse nacional, e especialmente do Senado, por se tratar de matéria federativa. Por enquanto, são as minhas indagações. Eu poderia, eventualmente, voltar na repescagem, mas sempre sob as bênçãos de São Tomé. Muito obrigado. Senhora Presidente, não é todo dia que nós temos aqui... Com a palavra pela ordem, senador Otto Alencar. Então está aqui presente o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Jataí Fonseca, e o desembargador federal César Jataí Fonseca. A Bahia presente hoje nessa sabatina. Sejam muito bem-vindos, conterrâneos do nosso sabatinado, e do senador Otto Alencar e do senador Ângelo Coronel, que se fazem aqui presentes. Sejam muito bem-vindos. Pela ordem de inscrição, senador Major Olímpio, só estou aguardando o ofício. O senador Rogério, em seguida, Vossa Excelência, só para o ofício chegar oficialmente à mesa. Senador Rogério Carvalho.
Pela ordem, senadora Simone Tebet, presidente, só para anunciar também a presença de convidados, senhora Maria Cristina, Conselheira Nacional de Justiça, doutora Eliseta Ramos, Subprocuradora-Geral da República, doutora Maria Caetano, Subprocuradora-Geral da República, doutor Maurício Andreiolo, do Conselho Nacional do Ministério Público. Obrigada, presidente. Eu que agradeço. Sejam bem-vindos. Senador Rogério Carvalho. Senador Esperidião Amin, agradecendo a Sua Excelência pelas abordagens, por trazer a lição de Schumpeter acerca da criação destruidora ou da destruidora criação, ou da nossa disruptura que aqui trazemos no plano não só do Ministério Público, mas permanentemente no campo das ideias, onde a transformação se faz necessária. Senador Esperidião, a mim, senhoras senadoras, senhores senadores, o paradigma de 88, senador Esperidião, vai de 88 a 2003. Nesse período, nós tivemos o ministro Sepúlveda Pertence, nós tivemos o doutor Aristides Junqueira Alvarenga, depois tivemos por 8 anos o doutor Geraldo Brindeiro como procuradores gerais escolhidos diretamente pelo presidente, sabatinados por essa casa, como manda a nossa Constituição. A partir de 2003, houve uma mudança de paradigma com um novo regime de governo, ou melhor, um novo sistema, que foi o sistema da eleição corporativa do Ministério Público Federal. Nossa presença nessa casa hoje se faz exatamente no ambiente em que, após 16 anos de experiência da lista tríplice para Procurador-Geral da República, nós constatamos a existência de graves defeitos no sistema. Mas para explicar a inaplicabilidade ou incompatibilidade da lista tríplice com a instituição contramajoritária, é preciso ser um pouquinho mais prolixo, no sentido de dizer que instituições como o Executivo e o Legislativo convivem com o princípio da majoritariedade porque têm o dever de ouvir a voz das ruas, têm o dever de ouvir o clamor do povo. O Ministério Público e a magistratura, e vou falar só do Ministério Público, tem o dever de respeito à Constituição, às leis do país, que são feitas por vossas excelências parlamentares e que impõem como intérpretes qualificados do espírito, da alma do brasileiro, as formas de regrar a vida em sociedade. É o estado de civilidade que nos impõe o respeito à Constituição e às leis do país. De maneira que, senador Esperidião, no particular, o paradigma que nós combatemos é o paradigma corporativista, não o paradigma da unidade institucional que nós buscamos aqui rever, resgatar e voltar a aplicar. E respondo a esta pergunta de Vossa Excelência com a seguinte colocação. Se houve queixas entre 88 e 2003, em relação a algum PGR, essas queixas não avançaram para o corporativismo, avançaram para a eventual postura pessoal do Procurador-Geral da época, mas não por falta da unidade institucional. Eu fui, diria, à época, irresignado com um determinado colega que passou 8 anos na Procuradoria-Geral da República. Mas jamais eu e os meus colegas deixamos de pensar na instituição como uma unidade. Sempre nos comportamos nesse sentido, sem a noção do corporativismo. Então, o corporativismo que a lista tríplice trouxe a partir de 2003 é exatamente aquele que atomiza, que faz com que cada membro do Ministério Público seja um Ministério Público, que cada membro do Ministério Público caia na armadilha que Vossa Excelência não disse assim, mas colocou, não do ativismo, que é uma expressão mais voltada para o judiciário, mas, quem sabe, do voluntarismo ou de uma verdadeira atividade caprichosa de alguns membros do Ministério Público. Nós temos nos Ministérios Públicos conselhos superiores que velam por questões éticas e temos as nossas corregedorias, inclusive a nacional do Ministério Público. E, evidentemente, que a maioria dessas punições, o CNMP tem punido mais do que o CNJ, a maioria dessas punições revelam exatamente a atuação não institucionalizada, mas eu diria uma atuação
em que cada membro se sente tão independente funcionalmente que não compreende que o seu paradigma é a Constituição, são as leis do país, e que o seu dever não é levar para a vida pública os seus caprichos pessoais, não é levar para a vida pública os seus humores, não é levar para a vida pública as suas vontades, porque isto se faz no campo privado de cada um cidadão brasileiro. Em relação ao ativismo judicial, eu já disse anteriormente que sou veementemente contra, porque se eu quero respeitar esta Constituição, eu preciso respeitar as competências constitucionais do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Quando o Judiciário promove ativismo judicial, o Judiciário pode estar usurpando competência de um dos poderes. Quando o Supremo promove ativismo judicial, pode estar remando contra a sociedade brasileira, porque os intérpretes qualificados da Constituição são vossas excelências. São vossas excelências que devem refletir a vontade popular. Quem se submeteu à vontade do povo são vossas excelências, senadores e deputados. Quanto, senador Esperidião Amin, à questão dos royalties, lastimavelmente nós vimos que a centenária questão da divisa do Brasil do Acre demorou mais de 100 anos. O Supremo julgou há pouco mais de 10 anos uma causa iniciada já no início do século XX, e nós lamentamos que a morosidade do sistema de justiça reflita um caráter do brasileiro que é aquele de beligerância, que parece contraditório com o homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda. Mas o brasileiro nós temos hoje 110 milhões de ações ajuizadas para 210 milhões de habitantes. Significa dizer que a cada 2 cidadãos, cada um tem uma ação, representa uma ação. Essa prática da conflituosidade precisa ser dirimida com juizados de conciliação, mediação e arbitragem, que essa casa já entregou a legislação adequada. Precisa tão somente de políticas públicas para acostumar o povo brasileiro a dirimir conflitos fora da via judicial, descarregando a grande pletora que lá se encontra. Em relação à lei dos royalties, eu espero que, se merecer a aprovação dessa egrégia Casa Alta, eu espero cuidar do assunto com a cautela e os cuidados devidos. A minha experiência de 40 anos de carreira jurídica, 32 de procurador, 30 de faculdade, modéstia à parte, me confere uma sensibilidade de enxergar não somente a folha do papel, mas ir além. Buscar enxergar a natureza humana, o espírito do povo, o espírito do tempo, para que nós possamos nos manifestar oportunamente, se assim ocorrer.